Bom, boa noite. Vamos dar início a mais um estudo nosso do Evangelho de Mateus, tudo feito à luz da doutrina espírita. Hoje a gente está recebendo a grata visita do Paulo, da Edna, da Gabriela e da Tayla, que vieram lá de Curitiba. A gente já recebeu gente de muitos lugares aqui, né? Mato Grosso, gente fora, né? Dos Estados Unidos, de Portugal, da Inglaterra. Então, a gente sempre tem muita alegria de receber quem vem de fora. E obrigado pelo apoio aí, né, que vocês dão para o canal, acompanhando lá. E divulgando, né? Divulgando. Coisa boa. Bom, nós estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Nós estamos atualmente no versículo, continuando no versículo 8, que a gente iniciou a semana passada, naquela passagem intitulada Ensino sobre o Divórcio. Em algumas traduções, ensino ou estudo sobre o divórcio. Estamos indo com muita calma, com muita cautela nesse capítulo. Praticamente todos os versículos que a gente viu até agora na passagem, a gente fez uma introdução sobre a perspectiva espírita e a perspectiva cristã do casamento. O sentido do casamento, sobretudo, quando a gente coloca a lente espírita e olha para o casamento com alguns conceitos, alguns fundamentos da filosofia espírita. A reencarnação, a lei de resgate kármico, né? A lei de afinidade, aproximação entre os seres. Então, isso tudo muda a perspectiva do casamento. É o nosso olhar. Mas a gente faz isso aqui para quê? Para entender o que Jesus falou. Para entender o que Jesus falou sobre o divórcio. É o que a gente tem feito nesses versículos todos. E na semana anterior, quando a gente começou o versículo 8, eu avisei para vocês, né? O Paulo e a Edna estão acompanhando pelo YouTube, então vocês estão nos versículos anteriores, né? Mas aqui no salão eu avisei para vocês que nós vamos ficar um bom tempo nesse versículo. Não foi? Mudou a estratégia. Nós vamos ficar um bom tempo com este capítulo do André Luiz que nós estamos usando, para entender o versículo 8, mas nós vamos avançar em outros versículos. Não entenderam? Vou explicar. É assim. Eu achei que nós, para aproveitarmos tudo que o capítulo do livro Ação e Reação nos oferece, que nós íamos precisar ficar 3 semanas, talvez, no versículo 8. Mas eu comecei a perceber que o capítulo do André Luiz, que nós estamos analisando, ele explica não só o versículo 8. Ele explica também os versículos subsequentes. Então a gente vai poder avançar nos versículos, vai poder mudar de versículo. Semana que vem a gente vai para o versículo 9. Porém, a gente vai continuar usando esse mesmo texto. É, a meu ver, na literatura, psicografada pelo Chico, o capítulo definitivo para entender o divórcio. É esse capítulo. Qual capítulo nós estamos falando? Capítulo 14 do livro Ação e Reação, Resgate Interrompido. Tá bom? O que nós escolhemos como núcleo de análise, de reflexão, dentro desse versículo 8º que a gente está analisando? Né? Vamos lembrar o versículo primeiro? Diz-lhes, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Entretanto, não sucedeu assim desde o princípio. E aí o elemento que a gente destacou dentro do versículo foi dureza do vosso coração. Que aqui aparece como uma expressão, dureza do vosso coração, mas no original do grego é esclerocardia. Esclerocardia, dureza do coração. Coração duro, coração rígido. Como é que a gente iniciou a análise dessa expressão, dessa palavra grega e essa expressão no português? Dureza do vosso coração, esclerocardia. Como é que a gente começou essa análise? Jesus está afirmando que por conta dessa natureza, dessa condição do temperamento de alguns espíritos, é que o divórcio, em algumas ocasiões, se torna necessário. Que natureza psicológica é essa? A rigidez
psicoemocional. Esclerocardia, coração duro, coração rígido. Porque quando você tem um coração flexível, quando você tem um coração resiliente, um coração que se acomoda às circunstâncias e às pessoas, que sabe se movimentar e se conduzir conforme a circunstância, se adaptando a elas, você tem aquela situação que a melhor forma de ilustrar isso é o feixe de varas ou a varinha, e quando você torce, ela cede à pressão, cede à tensão, aliás, provocada, e depois retorna para o seu ponto de equilíbrio. Ou seja, ela não se parte. Mas se você tiver uma varinha rígida, Muri, inflexível, um pouco resiliente, quando você aplicar força, o que acontece com ela? Ela se quebra, ela se parte. Então, há mentes resilientes, que não importa o quanto as circunstâncias abrasivas do casamento, não importa o quanto os testes, as exigências da vida conjugal se mostrem intensas, essa mente sabe se acomodar, sabe se adaptar a essas circunstâncias. Agora, mentes muito rígidas, do ponto de vista psicoemocional, qualquer circunstância mais desafiadora do casamento, a pressão aplicada, elas, porque são rígidas, se partem, se quebram. E o partir da mente, a fratura da mente, é a loucura. É o adoecimento mental. Como é que essas fraturas psicoemocionais, que algumas mentes sofrem, outras não, se manifestam dentro do casamento? Através da violência. Através da violência física, através da violência psicológica, contra o outro e contra si. A gente precisava das situações mais concretas para vocês entenderem isso, no que consiste essa violência. Aí nós citamos duas. O risco, a possibilidade de homicídio, o risco, a possibilidade de suicídio. Pronto. Começamos a responder a pergunta que os rabinos fazem para Jesus. Em que situação, em que circunstância o divórcio é justo? Por exemplo, quando há um risco, a possibilidade real de um suicídio, o risco, a possibilidade real de um homicídio. Ali não tem que discutir. Não tem o que debater. O divórcio é o mal menor. É o mal que evita o mal maior. A violência física. E aí a gente também expandiu o conceito. O conceito de um homicídio. Você mata o outro aos poucos. Você adoece o outro aos poucos, com contrariedades, não é, Euridice? Com raivas, você vai passando no outro, situações de humilhação pública, de violência psicológica, até que o outro não suporta mais. Somatiza aquela tensão e o adoecimento é tão grave que antecipa o momento do desencarne. É uma forma indireta, não visível, não concreta de homicídio. E processos, tá, de autoviolência que vão levando o sujeito à fratura mental ao ponto dele atentar contra a própria vida. De uma maneira ostensiva, direta, se envenenando, se enforcando, saltando uma ponte, ou de uma maneira lenta, sutil. Não alimenta direito, descuida da própria saúde, não trata a doença, porque inconscientemente o que ele quer? Pôr fim ao casamento através do suicídio, indireto. Pôr fim ao casamento através do homicídio, indireto. Certo?
Ah, Luiz, então eu tô já nesse caso, porque hoje meu marido me passou uma raiva no almoço, que eu pedi para ele trazer carne, e ele não trouxe carne, e eu tava com a carne no congelador congelada, e nossa senhora, que ódio daquele homem. É disso que nós estamos falando? Não. Nós estamos falando de situações muito extremas. Aí eu precisava passar para vocês, transmitir para vocês o que seria uma situação extrema dessa, que a gente poderia enquadrar como um suicídio ou um homicídio que justificasse o divórcio. Encontrei uma situação, problema, uma situação de estudo na obra do André Luiz. Que situação é essa? Lá no capítulo 14 do livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que envolve os personagens Ildeu e Marcela, um casal. Ildeu e Marcela. Filhos desse casal, o Roberto, a Sônia e a Márcia. Qual que é o drama vivido por esse casal? Aí vamos fazer um resuminho da semana passada, para quem não tenha lido Ação e Reação, mas eu também já falei que quem não leu a obra completa do André Luiz vai para o umbral comer a sopinha de enxofre com lama, aquela. Um caldinho nada reconfortante. Tá bom? Esse povo aí que só assistiu o filme, mas não leu o livro, ó. Viu? Vai para as fornas. Como é que era falar na novela? O mármore do inferno, né? Vai para o mármore do inferno. Então, qual que é o drama desse casal? O Ildeu, ele tinha uma relação extraconjugal, ele adulterava com uma moça chamada Mara. E aí ele não sabia disso, mas a Mara pressionava a Marcela ao divórcio, mandando cartas muito hostis, muito agressivas para Marcela. Mandava cartas, né, dizendo, olha, eu tenho um caso com o seu marido, ele é meu homem, ele vai te abandonar, ele vai ficar comigo. E a Marcela suportava essas cartas, queimava as cartas, porque ela não queria que o Ildeu soubesse que ela sabia. Ele, em contrapartida, sem saber que a Marcela já estava a par de tudo, planejava o quê? Vou pressioná-la, vou criar um casamento tão insuportável, tão intolerável, eu vou ser um marido tão terrível para ela, grosseiro, estúpido, cri-cri, chato, que ela vai acabar jogando a toalha, batendo no tatame. Ela vai acabar largando de mim e pronto. Para a sociedade, olha, ela que me abandonou. E eu estarei liberado para viver meu romance com a Mara. Como miséria pouca é bobagem, a situação era agravada por quê? Ildeu se dava muito bem com as duas meninas, as duas petitinhas, a Márcia e a Sônia, mas não tolerava o filho, o Roberto. Essa é a situação. Qual é a situação extrema que caracteriza um risco real de homicídio ou suicídio? Deus resolve matar a esposa durante o sono, enquanto as crianças dormiam. Ele tem uma arma de fogo, ele quer matar a Marcela, fazer uma situação, parecia uma situação de latrocínio, de assalto, de crime. E eu lembro que eu comentei com vocês, a mesma alegação do esposo da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, né? Ele atirou nela, ela dormindo, tirou o tiro, alvejou a coluna dela, ela se tornou paraplégica em função dessa agressão, e depois ele tentou alegar que, na verdade, a residência foi vítima de um assalto, que ele entrou em luta corporal com o assaltante, mas o assaltante disparou e acertou a mulher. Depois, a perícia constatou que isso era uma história inventada e que, na verdade, ela foi vítima de violência doméstica. Esse era o plano do Ildeu. Só que o Silas, o Hilário e o André Luiz agiram a tempo, né? Assim, Euridice? A Euridice é a nossa assessora para assuntos andreluísticos. A nossa especialista mor em André Luiz. Se minha avó tivesse encarnada, seria minha avó.
Não tinha para ninguém. E aí, o que vai acontecer? O Silas vai lá numa das meninas, que eram os dodói do Ildeu, e sopra no ouvidinho dela, durante o sono, a imagem mental do pai armado indo matar a mãe. A menina acorda aos berros, terror noturno, né? Gritando, boa noite, gritando, berrando, papai não mate, papai não mate. A Marcela, que dormia, acorda com o grito da filha, ela acorda desesperada com o grito da filha, vai para o corredor da casa e se depara com Ildeu com uma arma na mão. Ela se joga de joelhos aos pés do marido, Muri. Olha que drama. E fala para o marido: Ildeu, não faça essa loucura, não se mate. Eu te dou o divórcio. Pode ir, você é livre. Eita, hein? E o bonzão, o galã da balachita, o senhor simpatia, Ildeu, aproveita a situação. Ok, então eu vou embora, eu não farei essa loucura. E se separa da Marcela. Só que naquela noite, a história para no momento em que então o casal vai dormir, quer dizer, deitar, né? Porque ela não conseguia dormir. Ela só ficava pensando, e agora? Esse homem vai embora, eu vou ficar com essas 3 crianças. Eu não trabalho, sou dona de casa, o que eu vou fazer da minha vida? Só que o Silas dá passes de prostração nela, ela acaba adormecendo, e emancipada do corpo, o Silas tem a possibilidade de conversar com ela. E aí nós analisamos, na semana passada, o conteúdo desse diálogo. Não foi assim? Vamos avançar então? Eita! Então, gente, nós vamos sair do versículo 8, vamos para o versículo 9, mas nós vamos continuar com Ildeu e Marcela mais umas 2 semanas. Tá certo? É o capítulo definitivo, porque as coisas que o Silas vai dizer agora sobre divórcio são de uma profundidade incomparável dentro da literatura espírita. Certo? Leiam Ação e Reação. Então vamos lá. Acabado o diálogo do Ildeu com a Marcela, aí os residentes médicos, que é o André Luiz e o Hilário, eles se aproximam do Silas, vamos chamar assim, o doutor espiritual da questão, e vão fazer questões, propor questões, questionamentos. E aí o Hilário pega e diz assim para ele: por que Marcela, meiga e honesta, era odiada pelo esposo assim tanto? Primeira pergunta. Não faz sentido um homem odiar tanto uma mulher e ter casado com ela. Entenderam? Não faz sentido. Se ele odeia tanto ela, por que ele casou com ela? Lá naquele miudinho, que é um miudinho histórico, né? Tem uma companheira da internet que ela usa os títulos para os miudinhos, igual lá da série do Friends. Ela fala assim: aquele da marmita do Aloysio. Então, aquele que o Aloysio fez deitado, você lembra? Você já lançou, está lançando hoje. É o miudinho histórico, aquele que o Aloysio fez deitado. Né? E aí, naquele miudinho que eu fiz deitado, lá eu explico isso. Porque tem uma questão do Livro dos Espíritos, 940, é uma questão que trata sobre antipatias nas relações afetivas. Sim, pode haver uniões antipáticas entre casais. O sujeito casa, mas odeia o outro, um odeia o outro. A primeira pergunta do Hilário. Segunda pergunta dele para ele: por que a preferência de Ildeu pelas filhinhas com tanto desdém pelo primogênito? Por que ele gostava tanto das caçulas e odiava tanto o filho mais velho? É a segunda pergunta. Viu, Tânia, que eu te falei que tem pano para manga. Outra pergunta que ele faz: e a separação em perspectiva? Seria justo procurar o nosso mentor
fortalecer aquela mãezinha desventurada para o desquite, ao invés de incentivá-la à recuperação do amor e do devotamento do companheiro? Silas, se você tem influência sobre ela, por que você está recomendando que ela se divorcie e não trabalha para que ele não saia de casa? Por que você não vai nele e fala para ele, meu filho, não abandona a sua esposa, não abandona o lar? Por que você está indo nela e falando para ela, ora, deixa ele ir? Isso também não fazia sentido para o Hilário. Se ele tem esse poder de tirar alguém do corpo, puxar a orelha, por que ele não faz isso com o Ildeu? Boas perguntas, hein? Aluno aplicado. Aluno aplicado é o que faz boas perguntas. Vamos ver, então, o que o Silas vai responder para o residente médico? Então, vamos lá. Olha como é que ele começa respondendo o Silas. Agora, quem tinha dúvida do porquê que eu escolhi o capítulo 14 de Ação e Reação para comentar este versículo, não vai ter mais dúvida. E nós vamos confirmar aqui um negócio que eu já tinha feito lá na Rede Amigo Espírita. Lá na Rede Amigo Espírita, agora não vou me lembrar que ano, tem uma série lá com a Luiz Elias que se chama O Evangelho na Obra do André Luiz. Vai lá no canal, lá na Rede Amigo Espírita, que tem lá o Evangelho. Sabe o que eu fiz? Na pandemia, né? Na pandemia não tinha nada para fazer. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pesquisar e encontrar todas as ocasiões em que na obra do André Luiz algum versículo bíblico foi comentado. Aí eu fiz uma série, acho que deu 20 episódios. Adivinha se eu não deixei isso aqui para trás? Então é a chance de eu me redimir. Vejam bem. Silas falando para o Hilário. Há nas anotações do apóstolo Mateus certa passagem na qual afirma Jesus que o divórcio na terra é permitido a nós outros pela dureza dos nossos corações. O versículo que nós estamos estudando. Esse aí eu esqueci lá. Né? Faltou esse aqui. Aqui, a medida deve ser facultada à maneira de medicação violenta em casos desesperadores de desarmonia orgânica. Ó, calma aí, vamos entender o que ele está dizendo. Hilário, você é médico? Sim, sou médico. Então, não tem ocasiões em que você tem que usar um remédio que os efeitos dele parecem piores que a própria doença, mas você usa para evitar os males que essa doença acarreta. Não tem? A Juju, contei, porque na minha vida é um livro aberto, aqui no meu dia, contei esses dias aí para trás que ela estava com infecção urinária. Juju teve que tomar o quê? Antibiótico. Tá com a flora intestinal. Nossa, ela agora vai ficar brava demais, vai dar divórcio. Ainda bem que ela tem o poder de corte. Então a flora intestinal desarranjou. Por quê? Porque o antibiótico entra lá dentro do organismo matando tudo, ele não quer saber. Ele mata os bichos ruins, mata os bichos bons também. Mata tudo. Mas tem como não tomar antibiótico? Não tem jeito. Estão começando a entender o divórcio? E aí ele continua. Ó, na febre alta ou no tumor maligno, por exemplo, a intervenção exige métodos drásticos. A intervenção exige métodos drásticos, a fim de que a crise de sofrimento não culmine com a loucura ou com a morte extemporânea. Ali, nós falamos da loucura, a fratura psicoemocional, a quebra do coração duro. A loucura ou a morte extemporânea. O que é algo extemporâneo? Algo fora do tempo. O que seriam as mortes extemporâneas? Suicídio ou homicídio. Pronto. O Silas está respondendo aqui o que Jesus respondeu lá para os rabinos de Jerusalém. Olha,
Quando há risco real de uma morte extemporânea, de um desencarne não programado, um desencarne fora do prazo, ou uma morte psíquica, um adoecimento psíquico, quando houver essa possibilidade, não tem jeito. É o remédio amargo. É o remédio mais doloroso. O remédio extremo. Certo? Vamos avançando. Ó. Nos problemas matrimoniais, agravados pela defecção de um dos cônjuges, ou mesmo pela deserção de ambos do dever a cumprir, então, nós estamos falando aqui, em que situação é essa de divórcio? Quando um está no pé, é uma situação de abandono matrimonial. O outro não queria o fim do casamento, mas o outro foi uma decisão autocrática, uma decisão unilateral. Olha, eu não quero mais, estou indo embora. Ou situações em que os dois não querem, só quem quer são os filhos. Nós estamos falando dessas situações. Os filhos querem os pais juntos, mas os pais não querem mais. E tem uma outra situação que não é mencionada aqui. Quando os pais não querem se separar, mas se detestam tanto que sabe quem quer que eles se separem? Os filhos. Não tem situações assim? Os filhos, Paulo, chegam para os pais e falam assim, a gente não aguenta mais. É insuportável viver com vocês. Vocês se odeiam. Por que vocês não se separam? Não tem caso assim? O Silas, eu ousei acrescentar uma situação. Ó. Nos problemas matrimoniais agravados pela defecção dos cônjuges, ou mesmo pela deserção de ambos do dever a cumprir, o divórcio é compreensível, como providência contra o crime. Seja ele o assassínio ou o suicídio. O filho, olha, eu tô com medo do meu pai matar minha mãe. Tô com medo, uma hora minha mãe vai fazer uma loucura. Eles se agridem fisicamente. Um rasga a roupa do outro. Um causa hematoma no outro. Vai ter uma situação que o filho fica com medo. Aí os próprios filhos não querem mais aquele casamento. A própria família intervém. Os pais dos dois lados do casal falam assim, olha, vocês, no ritmo em que as coisas estão e com o rumo que elas estão tomando, vocês vão se machucar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Infelizmente, e é bem infelizmente, é essa palavrinha que a gente tem que acrescentar. Mesmo nessas ocasiões em que o divórcio é a última saída, mesmo nessas situações, nunca, ninguém pode dizer, felizmente eles se separaram. Tá? Nunca digo assim, felizmente eles se separaram porque eles iam acabar se matando. Não, é assim, ó. Infelizmente eles se separaram. Porque iam acabar se matando. Entendeu? Ou não? Não é algo a se comemorar, é algo a se lamentar, a se lastimar. Porém, é uma lástima, um lamento inevitável, incontornável. É isso ou tragédia. Estão entendendo? Bom, continua o Silas. Assim como o choque operatório para o tumor e a quinina para certas febres são recursos de emergência, sem capacidade de liquidar as causas profundas da enfermidade, o divórcio não soluciona o problema da redenção. Então, notem bem. Há situações de cancro, situações de câncer, em que a quimioterapia vai ser cuidado paliativo. Em outras situações, a cirurgia acaba não tendo o êxito esperado. O tumor volta depois de outra forma ou em outro órgão. Porque é, por exemplo, um caso de metástase. Isso não acontece? Ainda assim, a cirurgia ocorre para minimizar o impacto. Ainda assim,
aquele antibiótico, aquela quimioterapia ou radioterapia. Tem que entrar na parada para minimizar o sintoma. Mas não há eliminação da raiz cancerígena. Não há a eliminação da raiz infecciosa, a fonte primária da infecção, por exemplo. Aí a doença volta depois de um tempo. No caso, o divórcio ali vai evitar um mal maior, mas a razão da união do Ildeu e da Marcela, que nós vamos estudar daqui a pouco, ela continua existindo. O que isso significa? Que numa existência posterior, numa encarnação posterior, o câncer volta, a infecção volta. E eles vão ter que resolver isso uma hora. Ó, nós estamos evitando um mal maior agora, mas depois vocês vão ter que resolver isso. Vocês estão adiando, mas depois vão ter que resolver isso. Porque a origem do mal na relação entre vocês não foi extirpada, não foi extinta. Tá claro isso, gente? Ele termina dizendo assim: o divórcio não soluciona o problema da redenção. Ele evita o homicídio, ele evita o suicídio, ele evita a loucura, mas ele não soluciona o problema da redenção daqueles espíritos, da salvação daqueles espíritos. O resgate entre eles foi adiado. Mas vai acontecer. Vai existir. Certo? Avançando. Pois bem. Aí ele vai explicar o porquê que não resolve o problema da redenção. Porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado. Sem o vínculo do passado. É reencontro. E como é que é a natureza desse vínculo? A gente não sabe. Tá vindo. Aqui eu tenho uma caroneira ilustre, que é a Tânia. Quantos anos, hein, Tânia? Nesse miudinho. Desde lá, né? Os primórdios. Não era gravado ainda. Não era gravado ainda. E aí a gente estava vindo, né? E a Tânia, ela foi casada com meu tio, irmão do meu pai. E a gente conversando no caminho, ela pega e solta assim pra mim. Saiba, Luiz, eu tinha vontade de ter uma bola de cristal, um negócio pra saber o que foi lá no passado. Falei, Tânia, não mexe com isso não. Não mexe com isso não. Dá ruim. Falei pra ela assim, não mexe com isso não. Ó, o Chico tinha uma frase, aí eu falei a frase pra Tânia, assim, o Chico falava assim, meus filhos, passado, só café, e assim mesmo se for bem quentinho. Se esfriar, já cospe. Se esfriar, já não presta. Não mexe com querer saber esse passado. Aqui nós vamos saber o passado do Ildeu e da Marcela, mas vocês não mexem com querer descobrir isso aí, não. A Tânia mudou de ideia. Deixa quietinho lá, não mexe não. Né? Deixa ali quietinho, melhor. Melhor não mexer com isso. Então, olha só. E esse vínculo quase sempre significa débito no espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo. E esse vínculo quase sempre não se resolve em uma existência. Não se resolve numa existência. Vai precisar de muitas, no plural, muitas existências. E eu não sei se resolve em duas, não. Dependendo do negócio, em duas não dá. Olha só, hein? Que é isso? Aí você acaba comigo, Luiz. Você tá falando que eu vou casar com essa mulher de novo, mais duas, três existências? Vai. Bodas de não sei nem o quê, mas vai dar uns 150 anos de casamento. 300 anos de união conjugal, hein? Nem... Pode.
Raramente. Pode, raramente. Pode. Sabe o que vai acontecer? O que é esse raramente? Quando uma das partes, isso eu citei a semana passada, vocês vão lembrar disso. Quando uma das partes consegue sublimar a natureza do afeto. Se a natureza do afeto ainda é afetivo sexual, erro, crime cometido numa relação afetivo-sexual só vai ser resgatado numa relação afetivo-sexual. A não ser que você transforme o afeto e ele deixe de ser afetivo-sexual e se torne, por exemplo, filial, maternal. Aprende a amar seu esposo que te traiu como mãe, que ele reencarna como ele. Agora, se você continua a odiá-lo como esposo, ele volta como esposo. Gente, isso não estava no script, não. Algum caboclo deu encosto nessa mulher, ela soltou essa pergunta e o mesmo caboclo deu encosto aqui e veio a resposta. Agora vocês dormem com esse barulho. Culpa dela. Certo? É isso. Continuando. Que mais ou menos continua a resposta aqui. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo, como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer. É o menor, pensa uma lista de males. O adoecimento psíquico dos filhos é o pior, é o principal, é o primeiro, para mim é o primeiro da fila. O adoecimento psíquico dos filhos, o adoecimento psíquico da esposa, o adoecimento psíquico do marido, a tristeza e o sofrimento dos familiares. E aí vai ficando tenso. A possibilidade de um homicídio, a possibilidade de um suicídio. Direto ou indireto. Fez a lista? Aí vem o divórcio como o mal menor. Porque, às vezes, continuar casado vai enlouquecer os filhos, vai enlouquecer o casal, vai enlouquecer os familiares ao redor. Eu sei de pai e mãe que vive para acudir briga do filho com a nora, da filha com o genro. Vive para separar, apartar a briga. Não é? Família, todo mundo sofre. Aí, quando o sofrimento está chegando às raias da loucura, ou assim, no fio da navalha, né? À beira do precipício, para um suicídio, para um homicídio, aí, dos males, o menor. Divorcia. Não tem o que fazer. Ainda assim, não se liberam da dívida em que se acham em cursos. Cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo, tão logo seja oportuno. O pessoal que assistiu The Chosen, lembra do logo? O que é o logo? Pode ser na próxima encarnação, pode ser daqui 2 encarnações, pode ser daqui 3 encarnações. Mas uma hora vai ter que resgatar. Hein? Avançando. Se alguém mais tiver uma pergunta difícil dessa, pode fazer, viu, gente? A hora é aqui. E aí ele vai explicar agora o passado deles. Vamos entender? Vou até tomar uma aguinha. Agora, e o Deus vai explicar o passado desse núcleo familiar espiritual. Que é o que eu falei para a Tânia. Não mexe com esse passado, não. Porque você vai descobrir um negócio terrível. Né? Aí, porque, olha só, perguntaram para o Chico também assim, Chico, o que você tem a dizer sobre terapia de regressão de vidas passadas? O Chico assustou e falou assim, mas espera aí. Ele falou, mas o esquecimento do passado já não é uma terapia? Não é um processo terapêutico? Deus já não evitou seu adoecimento psíquico, a sua fratura psíquica,
te anestesiando, a analgesia pneumônica, né? Esquece. E olha só, eu vou dizer mais um negócio para vocês que vai assustar vocês, mas quem leu o nosso lar vai lembrar desses casos. Essa amnésia induzida, ela permanece após o desencarne. Tem isso, Tânia. Você vai desencarnar e não vai lembrar. Vai continuar sem saber. Aí tem um caso lá no nosso lar, vocês vão lembrar que a irmã Laura explica para o André Luiz como é que é o processo. O André Luiz quer saber. Tá, mas em hipótese nenhuma vai revirar esse passado? Aí ela falou assim, ó, funciona assim. Os psiquiatras aqui no mundo espiritual vão te avaliando. Quando você receber alta, nós chega tudo doidão no mundo espiritual. Quando você receber alta, aí eles vão te autorizar a consultar os arquivos escritos do seu passado com o seu núcleo familiar. Você vai lá, tem um departamento, assim, eu vim aqui buscar o arquivo do relacionamento da Tânia com fulano de tal. Aí eles vão falar assim, autorização, por favor, com carimbo e assinatura do Clarencio. Aí eles vão, gente, isso tudo estou inventando aqui, não sei se é assim não, né? Tá? Mas podia ser. Eu sou escritor, eu invento uns trem legais. Aí eles vão dizer, por favor, documentação de autorização, aqui. Aí eles vão olhar, tá lá, carimbado, assinado, irmã veneranda. Ok, só um instantinho, vou buscar seus arquivos. Aí volta com uns 10 livros, 4. Isso, mas tudo informatizado, né? Eu sou historiador, adoro essas coisas antigas. Aí vai vir, viu, Tânia? Vamos melhorar isso, né? Você vai fazer a solicitação por e-mail, entendeu? Com assinatura digital, .gov nosso lar, entendeu? Não. Vão te mandar um pendrive, vou falar pendrive, pode ser? Ou nas nuvens. Vão te mandar os arquivos, os 400 PDF, Tânia. Os arquivos. Tá, a Tânia prefere os livros. Os 400 livros. Vão te entregar para você ler. Então você vai ler o seu passado como se estivesse lendo um romance. Você não sente que é você. Apesar de lá constar, é você. Eu sou essa personagem, eu fiz isso. Depois que você se familiarizou, se aproximou do seu passado dessa maneira, aí você vai ser autorizado a ir para umas câmaras de energização do lóbulo. Qual que é? Agora me esqueci, a região do cérebro do perispírito, que vai ser potencializado para abrir o arquivo, descompactar o arquivo na sua memória. Aí é memória viva. Entendeu? Aí você vai lembrar sabendo era eu, sentindo era eu. Porque enquanto você não estiver bem, essa lembrança, é isso, te parte no meio. Te destrói interiormente. Tá entendendo? Então, essa história do Ildeu e a Marcela aqui é material de estudo ali, médico, né? Silas, Hilário, André Luiz, eles vão analisar o caso dela. Vamos ver o caso dela? No caso de Ildeu e Marcela, já meticulosamente estudado em nossa mansão, a mansão transitória, tem que ler o livro para saber, temos duas almas em processo de reajuste há vários séculos. Há vários séculos. Para não nos perdermos em compridas perquisições, convém lembrar tão somente algumas notas da existência última, em que ambos, como marido e mulher, ambos, como marido e mulher, aqui mesmo no Brasil, se entregaram a difíceis experiências. Ou seja, tem coisa mais cabeluda aqui. A capivara dos dois é suja. Se puxar o histórico, vem coisa mais sinistra. Aqui sabe, levantar o véu assim, ó. Quer nem ver. Tipo isso. Ó. Ele, depois de casado, continuou
irrequieto entre a irresponsabilidade e a aventura nas quais seduziu duas moças, filhinhas do mesmo lar. Então ele era casado com a Marcela, certo? Separa da Marcela e se envolve com duas moças, irmãs, de um mesmo lar, de uma mesma família. Primeiramente, enganou uma delas, abandonando a esposa que a lei lhe havia confiado. Então ele larga a Marcela, trai a Marcela, abandona a Marcela e se envolve primeiro com a irmã mais velha, de uma outra família. Se envolve com ela, com a irmã mais velha. Olha o currículo do cidadão. Passando, porém, ao convívio da segunda companheira, então ele casou com uma moça, certo? Passou o convívio dela, né? Foi conviver com o resto da família, certo? Que patrocinava o desenvolvimento da irmãzinha menor, a segunda esposa dele, essa outra mulher, ajudava a criar a irmã menor, que era menor de idade. Pititinha. Então ele foi ser padrasto da menina. Padrasto da cunhada. Estão acompanhando? Ele envolveu. E quem criava a irmãzinha menor era a irmã mais velha. Era como se fosse mãe dela. E ele, caso se envolveu com a irmã mais velha, era padrasto da cunhada. Certo? E o Deus não vacilou em aguardar-lhe a floração juvenil, esperou a menina crescer, para submetê-la igualmente aos seus caprichos inconfessáveis. Ficou só aguardando a menina ficar adulta para seduzir a cunhada. Entrando em franca decadência moral, precipitou-as e ele manteve a relação com as duas irmãs, no mesmo teto, debaixo do mesmo teto. Um caso de bigamia dele com a irmã mais velha, a irmã mais nova, bem novinha, em franca decadência moral. Precipitou-as no meretrício. Ele prostituiu as duas. Em cujas correntes de sombra as pobres criaturas se viram quais andorinhas aprisionadas na lama. Ele prostituiu as duas, para se beneficiar do trabalho delas como prostituta. Esse é o judeu. Então, na encarnação, até que tá bem, né? Pai de família, só é um pouco enjoado e adúltero. Melhorou, né? Ou não? Pronto, agora ele tem um caso com a Mara, mas é bom com as meninas, né? É pai de família, um pai de família adúltero, mas melhorou. Estão vendo? O que ele foi antes dessa encarnação em que ele seduziu as duas irmãs, o Silas não quis nem contar. Abandonada a esposa, que era então a mesma companheira de agora, a Marcela, a sofredora mulher, incapaz de sofrear-se no insulamento, após 5 anos de expectativa e solidão, aceitou a companhia de um homem digno e trabalhador, com quem passou maritalmente a viver. Lá nessa outra existência, a Marcela, naquela ocasião, quando foi abandonada pelo judeu, ficou sozinha. 5 anos depois, conheceu um rapaz muito bonito, muito simpático, muito honesto, muito boa praça, e foi viver sob o mesmo teto com ele. Se uniu a ele maritalmente, casou com ele. Certo? Então ela esquece, passou, a fila anda, lembra que a gente falou semana passada? Ela esquece esse cara, quer nem notícia dele. Vou ser feliz, vou me permitir ser feliz com uma segunda núpcia, um segundo casamento. Tudo certo? Errado, porque esse homem não era gente, não. Esse aqui, ó. Os dias correram sobre os dias, e quando Ildeu, ainda relativamente moço,
mas integralmente vencido pela intemperança e pelo deboche. Ou seja, uma vida tão torta, tão errada no vício, que ele estava acabado. Regressou doente à cidade em que se havia consorciado. Então aí, depois que as duas moças, ele prostituiu elas não serviam mais para eles, ele abandonou as duas moças, estava doente, falou, vou arrumar alguém para cuidar de mim. Quem que ele queria que cuidasse dele? Aí ele voltou para a cidade de origem, onde ele tinha vivido com ela como marido. Típico, né? Típico. Buscando o aconchego da esposa, cuja fidelidade carinhosa ele mesmo destruíra, não mais na ânsia de ajudá-la ou de amá-la. Ele não estava voltando para se reaver porque estava arrependido, não. Ele pensou, alguém tem que cuidar de mim. Vai ser ela. E sim, no propósito de escravizá-la por enfermeira de seu corpo abatido. Eis que a reencontra feliz junto de outro. E aí nós evocamos de novo o poeta dos poetas da música popular brasileira, Chico Buarque de Holanda. Participação de Chico Buarque. Vamos ver se essa letra faz sentido para Ildeu e Marcela em existência anterior. O Chico, ele fica famoso por fazer letras no feminino. É um negócio incrível. Ele, o eu lírico dele em muitas letras não é de homem. E isso é algo mágico, que só os grandes poetas conseguem. Ele vira mulher. Isso é incrível, o Chico. Só ele faz. Ninguém faz isso como ele. Quando você me deixou, meu bem, me disse para ser feliz e para ser bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Ela não era mulher submissa? Ela obedeceu. Ele mandou ela embora, ela foi. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos. Quero ver o que você faz, ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até remoçando e me pego cantando sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, outros homens me amaram bem mais e melhor que você. Foram carinhosos comigo como você não foi. Foram gentis comigo como você não foi. Quando talvez precisar de mim, ó, e o deu. Quando talvez precisar de mim, você sabe que a casa é sua, é sempre sua. Vem assim, mas olhos nos olhos. Quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Quando você me deixou, meu bem, me disse para ser... Aí repete a letra, né? E que venho até remoçando e me pego cantando sem mais nem porquê, e tantas águas rolaram, e outros homens, tantos homens me amaram bem mais e melhor que você. Já vai me encontrar refeita, pode crer. Incrível, né, a letra? É isso que aconteceu. E o Deus chegou e encontrou Marcela casada, bem casada, feliz, sorridente, corada. Quase uma Juju. Sabe, aquela mulher plena. Que só as mulheres que estão com um homem espetacular. Não é assim? Gente, quando a sogra balança a cabeça é porque a coisa tá feia. Ó. Pois é, ó. Ó, agora, a minha avó, ela tinha uma característica quando ela ia ler André Luiz, Euridice. Ela disse que quando tomava raiva de um personagem, ela fechava o livro, falava assim, parei de ler. Ela ficava uns 2 dias de mal do livro para depois voltar a ler. E aqui vocês vão ficar com raiva do Ildeu. Movido de incompreensível ciúme, de vez que renegara o lar sem motivo justo, não suporta ver a alegria da companheira, matando-lhe o eleito do coração. A Marcela estava feliz com o rapaz, tinha refeito a vida dela, estava tocando a vida. E o Deus não...
aquele ressentimento de ver, né? Olhos nos olhos, quero ver como você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais, ele não suportou. Matou o rapaz. Ele não era feliz, ele destruiu a própria existência. Você também não vai ser. Agora vamos ver como é que é a trama. Vocês pensam que vocês entenderam a trama? Olha agora a trama. A breve tempo, todo o grupo que o deu infelicitou, ele era a causa da infelicidade de todo mundo. Se reúne, inclusive ele próprio, na esfera espiritual. Onde a justiça da lei, L maiúsculo, a justiça da lei sopesa os méritos e deméritos de cada um. Todo mundo desencarnou, então ninguém reencarnou, não houve desencontro. A lei teve esse cuidado. Desencarnou, vai esperar os outros. Na hora que tiver todo mundo aqui reunido, aí vai ter um julgamento. Lá no Egito Antigo, tinha um julgamento de Osíris, já ouviram falar? Era assim, você desencarnava, e aí o deus Osíris te esperava com uma balança e uma pena de ganso nas mãos. Aí ele pegava o seu coração, balança de prato, sabe? Punha o seu coração de um lado e a pena de ganso no outro lado. Se o seu coração fosse pesado, ou seja, se a sua consciência tivesse carregada de culpa, ia pesar mais que a pena de ganso. Aí você ia ser condenado a perambular no mundo dos espíritos sem poder voltar. Mas, se a pena de ganso pesasse mais, é sinal que seu coração era leve de culpa, livre de culpa. Daí essa frase. Onde a justiça da lei sopesa, mede, os méritos e deméritos de cada um. Ninguém escapa do desencarne. E o desencarne é esse momento de acerto de contas. É esse julgamento consciencial. É o face a face. E com o amparo de abnegados benfeitores, agora eu estou vendo a turma lá encher os comentários do YouTube revoltados com a Marcela. E eu sei que tem gente aqui que não vai falar, mas vai pensar. E com o amparo de abnegados benfeitores, regressam as personagens do drama doloroso ao resgate na reencarnação, com Ildeu à frente das responsabilidades por reter maior culpa. Todo mundo reencarna junto. Não vai separar, não vai reencarnar um no Japão, outro né? Lá nas Ilhas Maldivas, e o outro lá sei lá, na Sibéria. Não. Vai estar tudo juntinho misturado. E um personagem desse grupo vai ser o responsável por reerguer todo mundo que ele derrubou. Marcela concorda em auxiliá-lo. Até aí tudo bem, né? Coração bom, ela vai auxiliá-lo. E retoma o posto antigo, ajudando-o na condição de esposa fiel. Ela aceita reencarnar como esposa de novo. A Tânia regala o olho assim, como assim? O homem aprontou todas com ela reencarna casada com ele de novo. A pergunta sua. Algo no inconsciente da Marcela dizia a ela que o sentimento dela por ele ainda não era nem fraternal e nem maternal. Portanto, só havia uma circunstância para ela resgatar os débitos dela com ele. Assustaram? Sim. Ele era um ser humano péssimo? Sim. Ele era um coração duro? Sim. Talvez porque alguém, em outras existências, não o tenha educado.
Quem será que foi? Não pode ter sido ela? Não pode ter sido ela que o transformou no que ele é? Não diz isso aqui. Isso é uma dedução. Não tem outra explicação para ela aceitar, não é isso que você está dizendo? Não faria outro sentido. Só isso. Ela podia ser mãe dele. Ela podia vir irmã dele. Mas ela quis reencarnar como esposa. Roberto é o companheiro assassinado que volta. O Roberto, o irmão mais velho, o filho mais velho, do qual o Ildeu é devedor da própria vida. Entender a raiva que o Ildeu tem do filho mais velho? É o rival. Entender o porquê que o menino acordava de madrugada para defender a mãe quando o Ildeu estava maltratando a mãe? Fala, dona Cíntia. Sônia e Márcia são as duas irmãs que ele arrojou ao vício e à delinquência, dele esperando hoje, como filhas queridas, o necessário auxílio para a reabilitação. Ele não desvirtuou elas? Agora vão ser filhas para ele orientá-las para o bem. Estão entendendo agora a juta de bois? O carro de bois? Quem que está no carro de boi? O Roberto, a Sônia e a Márcia. E o Der e Marcela se unem, os dois boizinhos, para conduzir esse lar. É a razão. Estão entendendo aquele do Aloysio deitado? O que a gente analisou lá? A lei tal, divina, determina a união entre os casais por dois motivos. Vocês vão lembrar que eu falei isso lá. Primeiro, a própria reprodução da espécie. A lei de reprodução. E a ocasião da reencarnação. Sem o sexo, sem a união de um casal, não tem reencarnação. Mas, sobretudo, a formação do instituto familiar. A formação do lar. Por quê? Porque é no lar que vai se dar esses processos de reeducação. Quem é o meu filho? É o espírito passado que eu conduzi mal, que eu desvirtuei, e que agora eu tenho que botar no trilho. Se eu me divorcio, eu crio embaraços para essa missão. Entenderam por que o divórcio não pode vir assim? Não pode. Só em situação extrema. Quando você se divorcia só porque está difícil, quando você divorcia só porque está pesado de carregar a cruz, você está criando embaraços para esse processo educativo. Porque educar um filho separado do esposo ou separado da esposa é mais difícil. É impossível? Não, não é. Mas é mais difícil. Tem alguns casais que conseguem êxito nisso, se separam e depois... Sim, a gente pode citar aqui o caso próprio do Gilberto Gil, né, em que a família permaneceu unida, mesmo com os casamentos sucessivos, sim. Mas com detalhe, né, gente? A gente não sabe o quão difícil foi isso. Suspeita do quão difícil foi isso através da música Drão, que a gente já analisou a letra aqui. Drão, não pense na separação, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Olha o que o Gil está dizendo na música. Ali é uma música autobiográfica, que ele fala do quão difícil foi continuar na função de pai depois de se separar da esposa Sandra. Estão vendo? Oi? 3 filhos pequenos, né? Muda tudo. Aí tem que ter o improviso. É assim, Chadel. Vou usar, já que a gente falando de Gilberto Gil, Chico Buarque, vamos usar os bastidores de um show de músicas.
Existe a equipe de produção, seu Adel. Tem um artista que vai para o palco. Então, o Roberto Carlos vai fazer um daqueles mega shows dele. Quem que é o ator principal? É o Roberto Carlos. E os músicos que vão estar no palco com ele. Daí, tudo bem? Aqui, a família é os músicos. O Ildeu é o cantor, é o artista principal. Aí tem a equipe de produção. A equipe de produção cuida das luzes, dos cabos, dos fios, do figurino, da maquiagem, do som, das caixas de som. Ok? Isso é planejado, senhor Adel, uma exaustão, milimetricamente. Eu já acompanhei isso. A preparação de uma equipe de produção para um mega show desse. É um negócio incrível, sabe? Milimétrico. Preparou tudo. Aí chega na hora do show, senhor Adel, o Roberto Carlos, olha, o show é todo marcado, tem marcação. Tem adesivos no chão, o Roberto Carlos, sei lá mais quem, sabe aonde ele vai movimentar, onde ele vai parar. Aí ele resolve improvisar, senhor Adel. Ele resolve sair do script. Resolve, empolga com o show, o cantor chega na beira do palco, cai do palco. É um Deus os acuda da equipe de produção. Ou então ele se empolga demais, vai mexer o microfone, o ponto sem fio lá dá um defeito, o cabo arrebenta do instrumento, a corda arrebenta, a pele do bumbo da bateria fura. É um Deus os acuda. Mas a equipe de produção tem um lema. O senhor conhece esse ditado. O show tem que continuar. Ali, sujeito pendurado, remenda com fita adesiva, amarra aqui com barbante, rasgou a calça do cantor durante o palco, ele sai do palco, remenda ali, tem uma figurinista que vai remendar a calça dele. É um improviso. O show acaba acontecendo? Ele chega até o fim? Chega. Mas foi do jeito que seria se nenhum imprevisto tivesse ocorrido? Não. Não. E geralmente o artista sai do palco com um desejo íntimo de um dia voltar naquela mesma cidade, naquele mesmo palco, para fazer um show perfeito. O senhor entendeu a metáfora? Programamos a reencarnação, senhor Adel, eu e a Juju. Tem todo um planejamento. A equipe de produção é os espíritos. Tudo milimetricamente. Aí eu resolvo fazer um trem que não estava no planejamento, pular a cerca. Vocês entenderam, pular a cerca, né? E a Juju está decidida a me largar. Essa equipe de produção vai se mobilizar para tentar fazer o show continuar. Às vezes, o show não é interrompido. Porque um show só é interrompido quando oferece risco à integridade física do cantor, dos músicos. Aí cancelamos o show por causa de uma tempestade. Entendeu? Mas o show não é interrompido, o show continua. O casamento continua. A Juju me resolve me perdoar. O casamento vai ser o mesmo depois dessa ferida, senhor Adel? Ela nunca mais vai me olhar da mesma maneira. É um improviso. E se eu separar dela, aí o improviso é maior ainda. Porque aí os espíritos vão ter que garantir que o Chicão seja educado, receba a mesma base de orientação, só que com eu e ela morando em casas diferentes. Às vezes em cidades diferentes. E eu sei de casos dolorosos em países diferentes. Países diferentes. Eu sei de um casal, de uma família, um grande amigo meu querido, amigo meu, do Arthur, em que, com o término do casamento da primeira esposa dele, a esposa ficou num país e ele retornou para o Brasil. Mas, na medida do possível, ele tentava se deslocar, a esposa quis o fim do casamento, e ele tentava se deslocar para ir ver os filhos. Uma movimentação difícil, né? Outro país.
Aí veio a pandemia. O que esse moço sofreu? 3 anos sem ver os filhos. A pandemia. Estava na programação? Possivelmente não. É um improviso? É. Ele está brilhando como pai? Com certeza, eu sou testemunha, um pai esplêndido. Mas não é tão fácil. É complicado. E os casais precisam pôr isso na balança, ponderar isso. Esse menino, se eu não quero permanecer no casamento mais pela minha esposa ou pelo meu esposo, porque aquele encanto dos anos de namoro, né? Por que casou se detesta tanto? Porque os cupidos, os próprios filhos, patrocinaram a união do casal. Quem são os nossos cupidos? A Muriele foi lá no seu Murilo, no ouvidinho dele. Olha aquela moça que bonitona. Nossa, no futuro eu quero até parecer com ela. Gente, foto antiga da dona Cintia e da Muriel é assustador. Não é, seu Murilo? Idêntico, né? Aí a Muriel foi lá, o Vitão, o Ike foi lá. Ô pai, dá uma chance pra ela é bonitona. Ó. Aí o Murilo e a Cintia foram e casaram. Os cupidos. Aí reencarna a Muriel, reencarna o Vitor, reencarna o Murilo Henrique. Ou seja, os próprios filhos patrocinaram aquela união. Mas pode acontecer que no ardor, né, na fogueira do convívio matrimonial, que não é fácil, não é brincadeira, as antipatias vão aflorando. Não quer mais ficar por uma afeição, uma simpatia recíproca? Fique pelos filhos, façam esse sacrifício, façam esse esforço. Porque você não sabe quais os vínculos educacionais, ó, acabei de ler, que você tem com essas crianças, que dependem de você. Renúncia. A não ser que haja um risco real de um suicídio, de um homicídio, direto ou indireto. Colocando, às vezes, gente, em risco a própria integridade das crianças. Aqui é um caso. O Ildeu tem um trecho aqui quando André Luiz fala que o Ildeu diz: minha vontade era esganar esse menino. Ele tinha vontade de bater e matar o filho. O rival. Bom. Explicado? Interrompemos aqui. Continuamos com o Ildeu e a Marcela semana que vem. Não parou não, gente. Tem mais coisa aqui. Continuamos com o Ildeu e a Marcela na semana que vem. Porém, avançaremos no versículo. Semana que vem, versículo 9. Tá? Eu realmente não entendo. Se eu fosse seguidor do canal do Mildinho, eu não ia perder um. Não entendo por que está com tão pouca visualização. Hoje à tarde, né, eu estava preocupado com o episódio, que a Ju tem que fazer muitos cortes, né? Ela falou para mim, assiste esse episódio antes de eu publicar, aquele que o Aloysio fez deitado. Porque você teve muitos cortes, assiste ele. E eu pus no ouvido, nunca faço isso, mas eu pus no ouvido, fui trabalhar escutando eu falando. Eu falei assim, muito estudinho, bom só. Fiquei fã, eu vou me inscrever nesse canal. Eu não sei por que o povo não tá vendo. Ou sei, né? É difícil, né? Muitas vezes é espelho. É duro. É duro. Reconhecer-se em alguma situação aqui que eu tô dizendo. Eu sei que é duro. Né? Vamos fazer a nossa prece, então? Abraço, pessoal da internet. Até semana que vem.